Então, estou regravando a aula, porque a outra eu consegui gravar a aula inteira, mas captou muito áudio da minha rua, então estou regravando. Eu vou falar sobre a separação de misturas. Eu vou falar nessa aula das misturas heterogêneas, eu não vou falar das homogêneas. E eu vou dar início falando as misturas heterogêneas, sólido mais o sólido. E que a gente tem a tamização, que nada mais é do que a peneiração. Serve para separar aqueles sólidos com diferença de tamanho. Então, se você tem um sólido muito grande, ele não vai conseguir passar por as brechinhas que tem na peneira. Já aquele sólido que é mais fino, ele passa normalmente. Então, aqui você tem um açúcar refinado, em que, embora ele seja refinado, mas nada impede de ter partículas com um tamanho maior, grãos de açúcar grandes. Então, o confeiteiro ele passa pela peneirinha, que é para ter a certeza de que só vai passar aquele que é mais fininho, só o pozinho. A gente está de solução fracionada, como o nome sugere, você vai dissolver a fração. Então, se você tem um recipiente com areia e sal, quando eu adiciono água, a gente sabe que a areia ela não dissolve na água, já o sal dissolve. Então, se eu remover a água, eu consegui separar o sal da areia. Lembrando que isso aqui pode ser aplicado, aqui é um exemplo simples que eu usei, mas você pode ser aplicado por, sei lá, você vai separar um sólido e que ele não dissolve naquele solvente. Pode ser outro solvente, não se limitando à água. Já o outro sólido ele se dissolve, então você usa um solvente para dissolver somente aquele e o outro fica lá. Então você consegue separar e atingir o objetivo. A gente também tem a catação, que a catação ela é uma ação mecânica que serve para separar. Você pode separar feijão, você separa aqueles grãos que estão ruins daqueles que estão bons. Tem a catação do café, que ela separa grãos de primeira, de grãos de segunda. Uma forma de catação também pode ser aquelas com padronização do tamanho do ovo da galinha. O ovo desse tamanho é de primeira, ou sei lá. Porque se você tem um padrão, todos aqueles que seguirem aquele padrão vai ser considerado de primeira. Já aquele que não é de primeira, já é menorzinho ou é grande demais, ele pode ser considerado de segunda. Então a catação ela não se limita ao feijão, embora seja o exemplo mais simples e comum que a gente tem. A gente também tem a levigação, que o pessoal utiliza para separar ouro da terra, que esse recipiente é colocado em um rio, é coletado água com terra, e vai sendo feito movimentos circulares, porque a água ela vai limpando o ouro, vai removendo as impurezas, vai removendo a terra. Como o ouro ele é mais denso do que a terra, ele vai se acumulando no meio do recipiente. Então é só ir adicionando a água aos poucos e limpando, e por sorte pode ser que tenha alguma pepita de ouro que vá ficar ali no meio do recipiente. Tem a decantação. No caso da decantação dos sólidos, que é por diferença de densidade, se você tem dois sólidos que têm essa diferença, se você deixar parado, não vai acontecer nada. Tem que ter algum tipo de abalo ali, alguma ação. Porque, misturei dois sólidos com diferença de densidade. Para funcionar a decantação, eu vou ter que, sei lá, dar umas batidinhas, chacoalhar aquilo dali, porque aí sim a gravidade vai agir. Ou seja, o que é mais denso vai ir para o fundo, o que é menos denso vai ficar na superfície. Tem a separação magnética, que ela é utilizada em reciclagem, que ali você tem plástico, ali você tem tudo praticamente, lixo, sacola, papel. Então ela torna mais simples, porque tudo aquilo que é metal vai ser retido no ímã. E é superior a, por exemplo, a catação. Que a catação aqui ela ia ser mais árdua, ia ter que ter muita gente e ia acabar passando muito metal, principalmente aqueles que são os menorzinhos. Tem as misturas heterogêneas, sólido mais o gasoso, e basicamente é filtro de ar. Porque se você tem uma membrana com os poros muito pequenininhos, as partículas dos gases, enfim, que estão no ar, elas passam. Mas o sólido, que embora visualmente a poeira ela parece que ela é muito pequenininha, mas na escala atômica ela é muito grande. Não tem nem como tu comparar. Então ela fica retida de um lado enquanto do outro passa o ar com menos impurezas.
E a gente tem as misturas heterogêneas, sólido mais o líquido. Novamente a decantação, porque aqui se você tem um suco e ele... Aqui o suco de maracujá, ele tem as sementes do maracujá, que se você deixar quietinho ali por um tempo, vai perceber que a semente, por conta da diferença de densidade, ela vai ir abaixo, vai ficar no fundo do recipiente. Igualmente, essas ervas aqui podem ser que, se for menos densa que a água, pode ser que aconteça também. Tá, a decantação e a filtração. É o mesmo exemplo da filtragem do ar, só que aqui é com líquido. Porque se tu tem um sólido no líquido, eu vou submeter a filtração, porque o papel ele tem só uns poros muito pequenininhos em que as moléculas da água passam sem problema e sem restrição alguma. Já a borra do café, que é o sólido, ele fica retido na parte superior. Lembrando que esses processos de separação eles podem não ser 100%, dificilmente vai ser, mas você consegue separar muito bem. E a gente tem as misturas heterogêneas, líquido mais líquido. Aqui essa imagem, eu não consegui achar a imagem que eu queria. Ela está numa resolução em que ela ficou cortada na minha tela. Mas isso aqui é um funil de separação. Ele vai afunilando. Lá embaixo ele tem uma torneirinha. E é o seguinte, você tem dois líquidos com diferença de densidade. Vamos supor a água e o óleo. Como a água ela é mais densa, ela vai ficar embaixo. Como o óleo é menos denso, ele fica em cima. Então é só eu abrir a torneirinha que toda aquela água vai sair e quando eu julgar que toda a água acabou, eu fecho a torneirinha. No momento em que eu fechar, eu vou ter conseguido separar a água do óleo. Então é isso. Aqui foi a separação das misturas heterogêneas. Vão ter outros processos de separação, aqui não são todos, mas são os mais comuns. E na próxima eu vou falar sobre a separação de misturas homogêneas.